Olá, queridos amigos, irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja envolvendo o coração de cada um de vocês. E no estudo de hoje, nós vamos aprofundar um tema muito essencial para a fé cristã. Quem é Deus? Qual é a sua natureza e a sua essência? Mas antes de mais nada, nós precisamos compreender um ponto simples e fundamental. A palavra Deus é um título, ela não é um nome próprio. Assim como nós dizemos prefeito, governador ou presidente, a palavra Deus é um título de autoridade suprema. E esse título supremo, que é Deus, é aplicado ao Pai, ao Filho, que é Jesus Cristo, e ao Espírito Santo. Ou seja, os três compartilham o mesmo título, porque eles compartilham a mesma essência divina. Mas não são três deuses. É um único Deus revelado em três pessoas divinas. É um único título, Deus, compartilhado com três pessoas divinas. Mas para facilitar esse entendimento de vocês, eu vou trazer três ilustrações. Um exemplo é o Arte Trio. Esse grupo famoso tem três vozes, mas só existe um Arte Trio. E eu vou trazer mais um exemplo para você. O governo brasileiro. Ele é composto de legislativo, executivo e judiciário. Mas só existe um governo, o governo brasileiro. Nós também podemos pegar um triângulo, ele tem três lados, mas é uma só figura. Assim também é Deus. São três pessoas distintas, mas é um só Deus. É como disse para você, o triângulo tem três partes, mas é uma figura só, é o triângulo. O governo brasileiro tem três partes, três poderes, mas é um só governo, o governo brasileiro. Mas como disse para vocês, a palavra Deus é um único título de autoridade suprema que se aplica a três pessoas. Todas essas três pessoas, elas têm uma só essência, um só propósito e uma só divindade. Mas quem é Deus? Vamos aprender a partir de agora o que a Bíblia diz sobre a natureza de Deus. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas. Meus queridos amigos, esse texto está mostrando para cada um de nós duas verdades ao mesmo tempo. A primeira, que existe só um Deus. Nós já aprendemos aqui que a palavra Deus é um título de autoridade suprema. E a segunda verdade que nós aprendemos aqui é que o Pai e o Filho, eles atuam juntamente na construção e no domínio do universo. Mas aqui há um ponto profundo. O que significa um só Deus, o Pai? A palavra Pai na Bíblia não significa apenas a primeira pessoa da Trindade. Pai é aquele que gera, o Criador. Por isso nós ouvimos falar que Santos Dumont é o pai da aviação. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo também é Criador. Jó capítulo 33, verso 4. A palavra também mostra que Jesus é Criador, João capítulo 1, verso 3 e Colossenses capítulo 1, verso 16. E nós lemos aqui na palavra que nada do que foi feito sem Jesus se fez. Ou seja, se a função de Criador é o atributo do Pai e os três são criadores, os três têm o atributo do Pai.
Quando Paulo chama Deus de Pai, em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, ele está usando um título funcional. Ele não está dizendo que a primeira pessoa somente é Deus. E quando ele chama Jesus de Senhor, é um título da função messiânica e não uma limitação da divindade. Portanto, meus queridos amigos, chamar o Pai de Deus não exclui o Filho. Chamar o Filho de Senhor não o separa da divindade. E não há nenhuma afirmação no texto que Jesus não seja o Pai em essência, já que os três possuem os mesmos atributos divinos. E para entender esse verso corretamente, é preciso reuni-lo a outros textos, e todos os textos juntos afirmam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham o mesmo ser divino, a mesma essência, os mesmos atributos, inclusive o de Criador. Mas aqui em João capítulo 4, verso 24, a Bíblia diz que Deus é Espírito. E o que isso significa, professor? Que Deus, ele é infinito. Ele não é limitado por matéria ou tempo. A adoração a Deus precisa ser espiritual e verdadeira. E quando nós abrimos a Bíblia em 1 João capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. E o amor é a essência do caráter de Deus. Tudo que Deus já fez, tudo que Ele faz e tudo que Ele fará ainda, nasce do amor perfeito. Bacana, professor, mas como nós podemos entender três pessoas em um só Deus? Tem muitas pessoas que estão procurando um entendimento sobre o que é um só Deus, já que são três pessoas, porque a Bíblia afirma que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. O que a Bíblia está mostrando para nós que são três pessoas separadas, distintas, mas um só Deus em essência, compartilhando o mesmo título, o mesmo poder, a mesma autoridade. A Bíblia fala que o Pai é Deus. João capítulo 6, verso 27, porque o Pai, Deus, o selou. Aqui nessa passagem, Jesus está falando explicitamente do Pai como Deus. Mas a Bíblia também mostra que o Filho é Deus. Tito, capítulo 2, verso 13. A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas nós temos outros textos poderosos que afirmam isso. João capítulo 1, verso 1 diz que o Verbo era Deus. Vemos também aqui em João capítulo 20, verso 28, falando de Jesus, Senhor meu e Deus meu. Meus queridos amigos, Jesus era plenamente Deus. Ele, inclusive, recebia adoração e tantos outros atributos. Vamos separar um estudo exclusivo para a divindade de Jesus. Mas o Espírito Santo também é chamado Deus. Atos capítulo 5, verso 3 e o verso 4 diz que mentir ao Espírito é mentir a Deus. Essa passagem é muito clara. O Espírito Santo é Deus. E o apóstolo Paulo também declara em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17: o Senhor é o Espírito, ou Jeová é o Espírito, ou Javé é o Espírito. Em Mateus capítulo 28, verso 19, nós temos a declaração definitiva:
batizando-os no nome, está no singular, ok? Então vamos lá. Batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos 3 pessoas, um nome e uma divindade. Aqui vai uma explicação simples para você. Assim como um triângulo tem 3 lados, o arquitrio tem 3 vozes e o governo tem 3 poderes, Deus se revela como Pai, como Filho, como Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, mas um único Deus em essência e em poder. Mas o que tudo isso traz para a nossa vida? Segundo aos Coríntios, capítulo 13, verso 14, resume tudo. O amor de Deus quer dizer que Ele nos ama. A graça de Jesus quer dizer que Ele nos salva. E a comunhão do Espírito, que quer dizer que Ele está conosco todos os dias. Deus não é apenas grande, Ele é próximo, Ele é presente, Ele habita em nós. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, abra os seus corações para esse Deus único, composto de 3 pessoas divinas. E ao fazer isso, receba o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Essa é a experiência completa da fé cristã. E o meu muito obrigado por você estar comigo em mais uma lição da série Luz para o Caminho. E que o Deus triuno conduza os seus passos com sabedoria, paz e vitória. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva para receber as próximas lições, ative o sininho, compartilhe, deixe o seu comentário. E até a próxima lição, em nome de Jesus.